escola é um dos principais espaços de aprendizado de crianças e adolescentes. E apesar de suas diferenças sociais, culturais e pedagógicas, sua importância é reconhecida no mundo todo. Bruno Ferreira Caegang, primeiro doutor indígena da URGS, levanta uma proposta de escola intercultural, que busca mesclar elementos da educação tradicional com valores indígenas de coletividade. Conversamos com ele sobre sua trajetória acadêmica e sobre sua pesquisa a respeito da importância da escola nas comunidades Caegang. Então, professor, primeiro gostaria de te agradecer, por ter aceitado fazer essa entrevista com a gente. Para começar, eu queria que tu me contasse um pouco como é que foi a tua trajetória acadêmica até tu chegar no doutorado. Então, na verdade, eu fiz minha graduação em História lá em 1993. Formei em 1999. E após isso, fiquei um tempo parado, com o estudo e estava trabalhando como professor e atuando no movimento indígena, porque a gente estava no movimento pelos direitos indígenas que estão garantidos na Constituição Federal. Então, estava nessa luta. Em 2012, aí eu ingresso no mestrado, na FACED, faço seleção e ingresso no mestrado. E em 2014 eu encerro o mestrado, depois fico um tempo parado, e de 2016 eu faço de novo seleção, então agora para o doutorado, que agora estou concluindo, então, essa caminhada. Então, no teu mestrado, tu defendeu sobre os processos para uma educação Caegang. Quais as principais diferenças entre uma educação branca tradicional e uma educação indígena? Então, são coisas bem diferentes, porque a gente pensa em educação indígena, tu está pensando num processo de como que essas crianças indígenas aprendem, quais são os espaços que elas aprendem, onde é que estão esses espaços onde elas vão construindo o seu aprendizado. E aí leva muito em consideração a importância do outro, do velho, da família, da comunidade como um todo. E quando nós pensamos numa educação escolar indígena, então nós estamos pensando como que essa passa pela escola. E eu acho que ela tem muita diferença em relação à escola que nós temos, que é comum, normal a todos, porque, primeiro que as crianças indígenas, a maioria delas entra na escola falando uma língua caingangue, falando uma língua indígena. E elas têm todo um processo de aprendizado que ela já adquire com a comunidade, que está muito baseado na coletividade. Então, ela entra com essa ideia de coletividade. E a escola não indígena, ela está centrada, o seu aprendizado, na produção do individualismo. Ela produz um indivíduo individualista. E aí a nossa escola indígena ela precisa produzir para a coletividade que faz parte do processo que essa criança adquiriu e vem adquirindo na sua comunidade, nas suas vivências junto com o seu povo. Tu acha que algum dos processos de educação de indígena e não indígena se assemelham de alguma maneira? Não sei se assemelham, mas eu acho que é possível. Eu acho que é possível. Quando a gente pensa numa escola indígena, a gente pensa numa escola indígena que ela parta os seus aprendizados, os seus ensinamentos, a partir das culturas indígenas, a partir dos processos dos indígenas. A partir desse momento, a criança indígena, o estudante indígena, ela pode ir, digamos assim, absorvendo esses outros conhecimentos que são de outras sociedades. Aí elas vão se complementando, o que nós vamos chamar de uma educação intercultural. Então, ela não está centrada somente, por exemplo, numa educação eurocêntrica ou numa educação que está ali preocupada em produzir mão de obra, mas uma educação que está preocupada em produzir seres humanos, que sejam capazes de compreender a sociedade e, dentro dessas dificuldades, sobreviver dentro dela. Em 2018, tu participou, junto com outras pessoas guaranis e caigangues, dos saberes indígenas. Podia contar um pouco sobre esse evento e como é que ele se deu? Os saberes indígenas na escola, eu acho que é um dos cursos de formação continuada mais importante que nós temos hoje no Rio Grande do Sul, e talvez no Brasil, porque ele é um curso de formação que atinge os indígenas
no Brasil todo. Qual é a parte boa desse curso? Porque ele trabalha somente com a produção do conhecimento indígena. Ele está lidando com saberes indígenas e muitas vezes esses saberes que nós tratamos, né, dentro desses cursos de formação, por exemplo, no núcleo da URGS, são conhecimentos que os próprios professores indígenas têm reprimido dentro de si, né? Porque esses conhecimentos são reprimidos pelo conhecimento não indígena, e o conhecimento não indígena está acima, foi colocado acima desses conhecimentos. Nos saberes da escola, esses conhecimentos eles têm espaço, né? Eles afloram de novo, eles têm um espaço para mostrar sua importância. E a partir dessa compreensão de que o conhecimento indígena construído, não é construído, mas sim provocado nos saberes indígenas, eles também vão ganhar espaço nas salas de aula. Acho que isso é muito importante que a gente pontue que os saberes indígenas na escola, que o núcleo URGS tem, ele trouxe, digamos assim, mais vida para essas escolas que estavam assim sob o conhecimento não indígena sendo sufocado. E agora, né, na tua tese de doutorado que tu vai defender, tu fala sobre o papel da escola nas comunidades Caigangue. Como foi pensada e como foi executada essa pesquisa? E, para ti, qual é o papel da escola ou qual deveria ser o papel da escola? Então, na tese, eu vou trazer, na verdade, são algumas inquietações que eu carrego comigo desde o tempo que eu fui na escola, lá em 1974, né? Quais são essas inquietações? São as negações dos nossos conhecimentos, a negação do nosso saber, né? A negação da nossa língua, né? Como língua de instrução, né? E nós tivemos, um tempo passado, uma escola que muitas vezes ela está muito preocupada em civilizar os indígenas, né? Trazer os indígenas para a civilização dita desenvolvida, que é a sociedade não indígena. Então, a escola teve essa preocupação. Quando eu discuto o papel da escola, eu estou dizendo que essa escola ela é importante, mas precisa trabalhar ela, precisa construir ela de forma diferente, precisa pensar um currículo diferente, precisa pensar um calendário específico para essas escolas, precisa pensar a formação desse professor que vai atuar nessa escola. E aí, a partir disso, você vai definindo de forma coletiva para que essa escola serve, quais são, digamos, os elementos importantes para que essa comunidade indígena ou esse povo indígena continue forte com sua identidade. Ela precisa fazer esse papel de fortalecimento da identidade indígena, das culturas indígenas, fortalecer as lutas indígenas diante das situações que a gente vive. Então, é nessa condição que a gente vai discutir o papel da escola. Esse ano foi discutido bastante a questão do racismo com pessoas negras, né? No entanto, a gente não vê essa mesma comoção para pessoas indígenas, né? Tu acredita que dentro do movimento antirracista falte a gente falar sobre as pessoas indígenas também? E tu acha que esses dois movimentos deveriam se unir? Então, eu penso que, na verdade, o preconceito, o racismo, ele acontece em todos os lugares, né? Em todos os momentos, principalmente com os indígenas, porque o problema do racismo, do preconceito, ele não é declarado, ele acontece nos bastidores, né? Ele acontece na periferia, ele acontece de forma escondida, né? E aí a gente precisa enfrentar esse preconceito, esse racismo, de outras formas. Eu acho que não basta a gente bater de frente com ele, a gente precisa construir alguns caminhos, né, que são as definições de políticas públicas que dê conta desse racismo. Por exemplo, se nós olharmos para as universidades, hoje, por exemplo, assim, quantos indígenas são professores dentro da universidade? Quantos negros nós temos dentro da universidade, como professor? São raros, né? Esses espaços precisam ser ocupados também por isso. Né? Então, essa é uma forma da gente combater o racismo, combater o preconceito, essas pessoas, né, ocupar também esses espaços. Senão, não vai mudar muita coisa. É pouco se faz para que se mude isso. É muito fácil nós discutir isso, mas quando tu vai sentar
dentro de uma construção, de uma política pública que absorva essas pessoas para esse outro espaço, que é um espaço de poder, ele é negado. Então, acho que precisa construir essas políticas também para discutir isso. Tu está terminando, né, o teu doutorado, mas tu já é professor há algum tempo. Tu acha que daqui para frente tu vai servir de exemplo para outras pessoas caigangue se tornarem professores, se tornarem mestres, se tornarem doutores? Talvez não seja essa a ideia de ser exemplo, né? Mas, porque a tese em si, né, ela está construída a partir de uma coletividade. Né? O exemplo vai ser o povo, não vai ser eu, enquanto Bruno. Eu sou a ferramenta do povo, eu estou aqui a serviço do povo indígena, a serviço do povo caingangue. Então, o exemplo ele pode estar sendo construído dentro do povo, é lá que vai acontecer. A minha trajetória de vida enquanto estudante, enquanto professor, ela vai continuar, né? Mas eu tenho certeza que o meu povo ela vai estar fortalecido nesse. Então, o exemplo vai ser o povo e não eu. Se tu pudesse dar um recado para as pessoas que querem ingressar na faculdade, querem estudar educação, qual recado tu deixaria? Eu acho que uma coisa importante é a gente ter muito claro que nós somos indígenas, que nós temos uma identidade e que nossa identidade enquanto indígena, né, ela passou por muito, digamos, muito sofrimento, né? A gente passou séculos, né, onde nós fomos desconsiderados como seres humanos, pessoas desprovidas de saber, pessoas desprovidas de conhecimento, pessoas sem cultura. Então, acho que é a gente se identificar com isso e aí, então, a gente vai lutar e vai fazer ingressar na universidade, porque isso é um espaço importante. Porque eu considero a universidade como um espaço de troca também, né? Porque no momento que o indígena entra na universidade, a universidade tem ganhos com isso, porque ela está trazendo, de uma certa forma, para dentro da universidade um outro mundo. São outros mundos que vêm para a universidade. Então, isso são ganhos. E a gente já está consciente dessa ideia de que nós estamos também para contribuir, não estamos ali só para receber conhecimento, mas estamos também levar esses conhecimentos para as demais sociedades que vai servir para a humanidade. Bruno, eu queria te agradecer de novo pela entrevista, nossa conversa foi muito legal e muito obrigado de novo por ter falado com a gente sobre isso. Então, obrigado a vocês.